tá dando confusão, tá dando o que falar, tá dando briga no governo com o MST. Olha só, o governo fica discutindo com o agronegócio, o governo fica batendo boca com meio empresarial, o governo fica se desentendendo com o setor financeiro, o governo... Só que lá no quintal do governo, nas origens do governo, também está dando chabu com o MST. Olha só que loucura. E por quê? Porque o governo e governos prometem muito e entregam muito pouco, de uma forma geral. Agora, tem que entregar alguma coisa. O governo prometeu ao MST, num anúncio que o presidente da República fez em abril, ele foi num assentamento do MST, a primeira visita do presidente da República ao assentamento do MST foi em Minas Gerais, na cidade de Campo Largo. Ele foi num assentamento chamado Quilombo Campo Grande, que não é um quilombo, mas é um assentamento que tem esse nome, Quilombo Campo Grande, e foi lá e prometeu que ele estaria entregando lotes e dando propriedade para um grupo, ou pelo menos para a maior parte das pessoas que estava ali. E ele disse, lá pelas tantas, isso aí, vocês agora estão orgulhosamente com todo o direito garantido de ir ao Banco do Brasil, pegar dinheiro, organizar a cooperativa, ter dinheiro para produzir, ter dinheiro para financiamento. E as pessoas ficaram satisfeitas, né? Puxa, bacana. Então o presidente foi lá, num assentamento que tinha décadas, foi lá e deu posse e disse, agora vocês podem ir no Banco do Brasil pegar dinheiro. Só que é o seguinte, eles não podem ir no Banco do Brasil pegar dinheiro. Isso foi em abril. Abril para maio, maio para junho, e até agora não saiu nada. Você fala, 2 meses não é nada. Não é essa a questão. A questão é que a informação passada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário é que não sairá nada até o final do ano. Porque tem problemas porque é preciso regularizar na justiça, e segundo o MST isso não foi feito, e não foi feito mesmo. Aí o governo diz que já começou, mas que ainda não acabou, mas que vai fazer, mas só que não fez, só que está esperando, mas que vai entrar. E então, o governo conseguiu uma façanha. Ele conseguiu arrumar encrenca até com o MST. Ou seja, o MST, que sempre foi uma pedra no sapato dos governos, agora está virando uma pedra no sapato do governo PT, e o alvo deles é dirigido. Eles não falam mal do presidente da República, eles falam mal do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que eles querem que seja demitido. Porque até agora, entrou em 2023, 2024, 2025 e não entregou. E apresenta estatísticas de um jeito que está incomodando. Porque o governo apresenta a estatística, ele fala assim, em 2024 a gente assentou 71 mil famílias. Aí o MST fala assim, mas peraí, 13% disso, no máximo, é realmente lote novo, que vai fazer com que o governo, em 2024, tenha assentado mais ou menos, um pouquinho mais só, do que o Bolsonaro no último ano. Então você imagina, o governo do PT assentou mais ou menos de terra nova o que o Bolsonaro assentou. Só que ele contabiliza a regularização, mas a regularização já era gente assentada. Então é preciso só colocar que é regularização. Só que fica chato colocar regularização, que é o quê? Aquele que já estava continuará no terreno, na propriedade, eu só estou documentando. É feio? Não, é bom, mas para o governo é pouco. Então o governo contabiliza a regularização como assentamento. E como o governo contabiliza como assentamento, porque de certa maneira você precisa regularizar as terras, só que não é assentamento novo e põe tudo no mesmo bolo, é complicado, entendeu? Você quando está fazendo uma contabilidade, você precisa separar os itens para que as pessoas depois entendam. Isso aqui é terra nova, isso aqui é regularização, é preciso definir. Mas o governo põe tudo num bolo só. Aí o Paulo Teixeira sai apresentando os números de um jeito e o MST fica doido. Veja só, não é a direita que fica doida, não é o agronegócio que fica doido, é o movimento do sem terra que está irritado.
E nesse caso, vamos combinar, o Movimento Sem Terra está irritado com razão, porque o Movimento Sem Terra, que fica fazendo uma campanha que é evidente que se baseia em dados amalucados, quando vai para o número objetivo, sobre quanto foi assentado no governo do PT, ele quer que o governo apresente os números de uma forma transparente. E transparência, engraçado, né? Até o MST está cobrando transparência do governo federal. Até o MST está questionando a transparência no governo atual. Um governo que mistura investimento com gasto, confunde os itens, um governo que não assume os déficits que produz, o governo que questiona o déficit nas estatais. As estatais brasileiras estão apresentando um buraco extraordinário, sendo que o governo recebeu com superávit, agora está apresentando com buraco. Aí o governo questiona o superávit, coisa que o Haddad fez na semana passada. Também é fácil fazer superávit do jeito que eles fizeram, vendendo a Petrobras a Eletrobras na Bacia das Almas, distribuindo dividendos. Ele falou criticou a forma e o volume de dividendos distribuído pela Petrobras, falando em dilapidação da Petrobras. É um absurdo. Se tem muito dividendo é porque deu muito lucro. Mas aí queria que ficasse no caixa da Petrobras. Só que o governo também discute antecipação de dinheiro que ele tem a receber do BNDES. Só que quando é ele que tem dinheiro a receber do BNDES, tudo bem. Quando é o governo anterior que pegava dinheiro da Petrobras em distribuição de dividendos, aí não podia. E na questão agrária, o governo lida com uma grande confusão. Primeiro, que o Brasil fez a maior e a pior reforma agrária do mundo. Quando a gente pega os números, a gente vê que a reforma agrária no Brasil, ela realmente serve para agradar setores radicais da esquerda, mas quando você vai olhar os números, ela é um fiasco. Ela é um fiasco. Pelo volume de terra que foi distribuído, pelo volume de pessoas que recebeu terra. O volume de terra entregue para a reforma agrária é maior em área do que o volume de terra usado na produção do agronegócio. O agronegócio, que produz 25% do PIB brasileiro, ocupa uma área menor do que a área da reforma agrária, que é uma área gigantesca. Nós estamos falando de quase 80 milhões de hectares e que não produz nada de volume expressivo. Tanto é que muita gente no movimento dos sem terra, que ganhou terra e que virou assentado, continua a receber Bolsa Família. Quando a gente pega os números e houve uma CPI do MST, o professor Chico Graziano chegou a apresentar os integrantes da CPI, isso foi no ano passado. Ele apresentou e disse o seguinte: para assentar uma família em valores de hoje, já aumentou um pouquinho porque foi no ano passado, mas ele falou em R$217 mil por família. Só que a renda anual dessas famílias é R$3.500 por ano, o que dá uma média inferior a R$300 por mês. Como é que se pode viver, como é que uma família pode viver com R$300 por mês? Qualquer investimento conservador de R$200 mil por ano renderia por ano, descontado na inflação, alguma coisa como 12, 13 mil reais por ano, ou seja, mais de R$1.000 por mês contra R$300. Então o governo investe, R$217 mil em média para assentar uma família, e essa família vai conseguir produzir no campo alguma coisa como R$300 por mês. É um programa que favoreceu a produção no campo? Não. Trouxe melhoria para a qualidade de vida das pessoas que estão lá? Não, elas continuam dependentes dos programas do governo. Então, resta a ideologia. Aí o governo, o Lula, quando lançou mais um programa com nome bonito, nesse dia em que ele foi ao Quilombo não, a cidade de Campo do Meio não é um quilombo, mas o assentamento se chama Quilombo Campo Grande. Ele falou do programa Terra da Gente,
e falou de vários números e disse que a concentração fundiária no Brasil é um absurdo e que as propriedades até 100 hectares é que produzem os alimentos que o Brasil consome. Então, na lógica desse governo, na lógica do Paulo Teixeira, na lógica do Lula, na lógica do Palácio do Planalto, a produção de alimentos ela só se dá por aquele que planta a hortaliça, a mandioca, o feijão, o café, só. Quem produz outras formas, por exemplo, produz automóvel e vende e recolhe impostos e movimenta a economia, não contribui com a produção. E o agronegócio, ele tenta mostrar que não contribui com a produção. Sendo que o agronegócio brasileiro, este que produz 24% do PIB brasileiro, arrecada 1/4 dos impostos do Brasil, ou seja, quase 800 bilhões de reais por ano, e esse dinheiro dos impostos é usado pelo governo para os programas sociais, por exemplo, para a Previdência Social, por exemplo, que dá renda às pessoas para elas poderem comprar alimentos. Se todo mundo fosse plantar na lógica e na produtividade das pequenas propriedades de até 100 hectares e só plantassem aquilo que as pessoas comem, a mandioca, o feijão, o café, a hortaliça, o arroz, e só isso, o que ia acontecer com o Brasil? O Brasil ia quebrar. Então, o agronegócio brasileiro, que supera recorde atrás de recorde, com números extraordinários, que é o inimigo a ser batido no mundo inteiro, os americanos de olho, a Europa de olho, a França enlouquecendo, os agricultores franceses babando para a nossa produtividade, a gente dando show em todas as áreas, com grandes desafios, tá? Tem muitos desafios no agronegócio, sem dúvida, estudos extraordinários mostrando que o Brasil pode ainda produzir mais com menos, pode ainda ganhar em produtividade, pode ganhar mais ainda se a gente conseguir ter um avanço importante em infraestrutura. Agora, esse agronegócio é o que alimenta o Brasil. A gente gostaria que a indústria também contribuísse mais com a produção, com a exportação, para poder movimentar ainda mais e crescer ainda mais o PIB. A ideia de que a sustentação das pessoas se dá pela produção direta de comida é uma ideia infantil, porque tem vários países no mundo que não produzem um pé de couve e todo mundo come muito mais calorias do que os brasileiros, todo mundo come muito mais calorias do que alguns países que são só agrários, ou agrícolas, se você preferir. Então, o importante não é você produzir o feijão, o importante é você ter dinheiro para comprar o feijão. E você só vai ter dinheiro para comprar o feijão se você aumentar o PIB brasileiro. Quem contribui com o PIB brasileiro, infelizmente, não é a agricultura do MST. A agricultura familiar também tem um papel importante para a geração de emprego, tem um papel importante no agro, sem dúvida nenhuma. Não se pode desmerecer a agricultura familiar, mas não se pode criar um choque entre a agricultura familiar, a agricultura profissional, exportadora e mesmo a agricultura de subsistência decorrente dos assentamentos. Agora, também a gente não pode romantizar, e só porque o nome é Quilombo Campo Grande, achar que aquilo era um quilombo que não era, a gente começar a romantizar os assentamentos, achando que ali é que você tem o caminho à luz. O caminho à luz dessa discussão é Cuba. É uma coisa infantil. Mas Cuba foi em 1959, nós estamos em 2025. Não dá para a gente ter essa fantasia. Sendo que se você for visitar os acampamentos do MST, todos fazem referência a esse mundo dos anos 50, 60, essa fantasia que já não existe mais, ainda bem, porque a gente superou isso, né? A história é feita de superação. A gente superou essa fase mais infantil e que naquele momento era mais contemporâneo. Quando Che Guevara e Fidel Castro estavam no auge, eles foram recebidos nos Estados Unidos como heróis, que estavam combatendo um regime ditatorial do Fulgêncio Batista, um desastre. E, no entanto, o que fizeram lá não é nada admirável, nada, não, por critério nenhum. Vai procurar no MST para ver se tem existe um acampamento chamado Henry Ford, ou se tem algum acampamento em homenagem aos grandes nomes, Alisson Paulinelli. Vê se tem lá um acampamento chamado Alisson Paulinelli. Não tem. Então não há um reconhecimento das grandes contribuições realmente para o desenvolvimento do campo brasileiro.
Se hoje a gente não vive, e a gente vive um desafio nas grandes cidades, mas se a gente não vive um desastre nas grandes cidades, se deve ao agronegócio e agricultura familiar, com posse, com propriedade, pequenos produtores. Agora, a queixa do MST é absolutamente procedente. O governo está enganando os caras, dizendo que o presidente foi lá, anunciou e o Paulo Teixeira não entrega. E não entrega, aí com isso acontece o que com esses assentamentos? Eles não têm acesso à tecnologia, eles ficam com dificuldade financeira, falta suporte governamental, e no entanto o presidente foi lá e disse: vocês podem ir ao Banco do Brasil. Só que eles não podem ir ao Banco do Brasil, então eles estão sendo enganados pelo governo. E o Paulo Teixeira fica se explicando. Quer dizer, governo se explicando em todas as áreas. É o Haddad se explicando, é o Paulo Teixeira se explicando, é a Simone Tebet se explicando, é o presidente da República se explicando, é o ministro da Previdência se explicando, é o líder do governo, a ministra encarregada das relações institucionais se explicando, o líder do governo se explicando, é todo mundo se explicando. Agora entrega mesmo, entrega. Desses grandes desafios não tem. É muita desorganização, é pouco planejamento, é pouca entrega. E fica no discurso de sempre. Estamos combatendo o desemprego, estamos com crescimento na casa dos 3%, sustentado à base de quê? Né? De desembolso do governo, crescimento da dívida, taxa de juros alta, não tem condições. Então, mais uma confusão agora no coração, na origem do governo. Né? Deste governo, eu me refiro ao PT, que tem uma origem importante ligada ao MST, e os caras estão bravos. Os caras estão bravos, estão querendo a cabeça do ministro Paulo Teixeira. Vamos acompanhar essa história para ver onde isso vai dar. Eu não sei qual é a sua opinião, se você concorda comigo ou discorda. Essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.